Olá pessoal, tudo bem? Que bom te ver aqui mais uma vez na sexta-feira, né? Como é o dia dos nossos vídeos, para estar aprendendo um pouquinho mais sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos tratar sobre o sétimo mandamento. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vinícius de Espíndola e nós estamos fazendo já algumas semanas uma série sobre os 10 mandamentos da Bíblia. E hoje, o sétimo mandamento, assim como na semana passada, ele é um mandamento muito pequenininho, né, o tamanho dele, a escrita dele, mas que também nos ensina coisas grandiosas. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Ele diz o seguinte, são duas palavras: não adulterarás. Apenas isso, não adulterarás. O que esse texto quer nos ensinar? O que é adultério? Você já deve ter ouvido falar de adultério, né? Adultério é quando um homem casado ou uma mulher casada acaba tendo relações sexuais com outra pessoa, né? Alguns dizem assim, não precisa nem ter relações sexuais, só o fato de dar um beijo numa outra pessoa, tal. Enfim, o que esse mandamento quer nos ensinar? O que o sétimo mandamento quer nos ensinar com esse texto aqui? Bem, esse mandamento ele está dentro da segunda placa, da segunda tábua de pedra, que se refere ao relacionamento entre o próximo, um com o seu próximo. A gente viu, por exemplo, o quinto mandamento sobre o nosso relacionamento com os nossos pais, honra pai e mãe. A gente viu na semana passada o não matarás, que envolve o amor à vida do nosso próximo, amor ao próximo, né? E hoje se trata de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas você vai me dizer assim, ô Vinícius, quer dizer então que esse mandamento só serve para quem é casado? Num primeiro momento a gente pode pensar que sim, mas espere até o final e você vai ver que ele abrange inclusive pessoas que não são casadas, tá? Mas como assim, Vinícius? Só existe adultério para pessoas casadas? Calma, vamos chegar até o final, daí lá a gente conversa se dá para se aplicar para pessoas não casadas também, tá bom? O não adulterarás, o sentido imediato, é exatamente esse. Eu sou casado com uma mulher e eu acabo, digamos assim, me envolvendo sexualmente com uma outra mulher. Isso é adultério e a Bíblia, aqui Deus diz o seguinte, você quer me servir? Então tá, você não vai adulterar, você não vai ter relações com uma outra mulher que não seja a sua esposa. E a mesma coisa serve para as mulheres também. Só que Jesus Cristo, ele amplia, assim como ele fez na semana passada com o não matarás, ele amplia também o significado e a abrangência desse mandamento. Quer ver? Nós vamos dar uma olhadinha agora em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode pausar e ir lá procurar, mas eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Olha só o que Jesus disse. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. De novo, Jesus amplia o significado do mandamento. Enquanto que o não matar, a gente estava pensando semana passada, que era talvez só tirar a vida de alguém, pegar uma arma, dar um tiro, Jesus ampliou o conceito. No não adulterarás, ele faz a mesma coisa. O adultério não acontece apenas com o ato consumado, mas ele acontece inclusive com o pensamento, guardando na nossa mente a ideia, pensando numa outra mulher que não seja minha e tudo mais. Eu queria só recomendar um livro aqui. Ele é um livro mais para os leitores homens, mas de qualquer forma as mulheres também podem aprender algumas coisas aqui. Aqui é o livro chamado A Batalha de Todo Homem, né? E ele tem um subtítulo dizendo Um Guia para Homens sobre como vencer as tentações sexuais. Interessante que Jesus, ao ampliar o mandamento do não adulterarás, ele fala exatamente um homem pensando numa mulher. Porque normalmente os homens eles são atraídos pelo sexo oposto mais pelo corpo, digamos assim, pela formosura e tal. A mulher já se sente mais atraída pelo homem. Eu estou falando de forma geral, tá? Existem as suas exceções, mas a mulher já é mais pela conversa, pela gentileza e tudo mais. Esse mandamento,
ele tem por base, e ele exalta com isso, a origem do casamento. O casamento é uma instituição sagrada criada por Deus, tá? Lá em Gênesis, capítulo 2, fala sobre como que o casamento surgiu, tá? Deus cria Adão, né? E daí diz o seguinte no versículo 21, Gênesis capítulo 2, verso 21 a 24, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, ou seja, pelo fato de que Deus criou o casamento, pelo fato de que Deus tira um pedaço do homem para fazer a mulher, por causa disso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que Deus é quem cria o casamento e é Deus quem cria o sexo. Quando a gente fala de ato sexual, às vezes há um certo tabu, né? Mas será, né, o ato sexual hoje quase ninguém fala? Não, hoje tá meio escancarado assim, né? Só que às vezes a gente tem um certo problema de vincular o sexo com Deus. Não, o sexo é bom demais, mas Deus não tem a ver com esse negócio de sexo e tal. Claro que Deus tem a ver, foi Ele que criou. Em outras palavras, Deus cria Adão e Eva e fala, crescei e multiplicai-vos. Em outras palavras, cresçam e façam sexo. Por quê? Como é que a gente se multiplica? Como é que a gente tem filhos? Através do ato sexual. Então o ato sexual não é pecado. Nunca foi pecado eu ter sexo com a minha esposa, com o meu cônjuge. Então, o sexo ele é uma bênção, mas ele é uma bênção dentro de um relacionamento de compromisso, né? Talvez você vai dizer assim, Vinícius, eu sei que você é pastor, tal, você tem que defender isso, porque afinal você é um religioso, enfim, tudo mais. Mas vamos parar para pensar. A gente tem que fazer um test drive para ver se é bom, né? Para ver se vai dar certo com essa ou com aquela e tudo mais. Veja, eu queria falar duas coisas sobre esse assunto. E daí eu entro num assunto chamado fornicação, que também tem a ver com relacionamento de homem e mulher, né? A fornicação, biblicamente falando, é quando o homem tem relações sexuais com a mulher antes do casamento. Que é isso que a gente está falando agora do tal do test drive, né? Primeira coisa que eu queria falar. O sexo antes do casamento, ele cresceu muito nas últimas décadas. E se o sexo antes do casamento fosse útil para saber com quem eu vou dar certo no relacionamento, então como justificar o aumento dos divórcios que existe comparando hoje com os tempos de há 50, 60 anos atrás? Então, o sexo antes do casamento, ou seja, o test drive, ele na verdade não me impede de cair, digamos assim, de não querer mais aquele relacionamento. Segunda coisa que eu queria falar sobre isso é que, como pastor, eu visito muitos casais e muitos casais apresentam problemas no casamento. E olha, eu vou dizer para vocês, de todos os casais que eu já visitei até hoje, eu acho que um casal é que me apresentou algum problema relacionado ao sexo. Sobre o fato de que o marido, no caso, não era muito gentil, que não dava a vez para ela, né? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, sabe, só um caso de diversas visitas que eu já fiz. O maior problema dos casamentos é o quê? Comunicação, desrespeito, não respeitar as diferenças que os dois têm, o homem não respeitar que a mulher precisa ser ouvida, a mulher não respeitar às vezes o tempo do homem. Então o problema maior no casamento não é o sexo. Então essa ideia do test drive para mim é balela. Mesmo, mas se você não fosse um pastor, você iria defender isso? Sim, defenderia isso porque eu creio que o sexo ele é uma bênção dentro de um relacionamento de compromisso, dentro de um casamento, tá? Uma outra coisa, qual é o que a gente aprende então, qual é o princípio que Deus quer nos ensinar com o mandamento não adulterarás? Deus quer nos ensinar o seguinte princípio, fidelidade.
Fidelidade. E é aqui que eu entro naquela frase que eu falei no começo. Será que o mandamento não adulterarás serve para aqueles que não são casados e para aqueles que não querem casar? Sim, porque o princípio que Deus quer me ensinar é fidelidade. E sobre fidelidade, a gente deve ser fiel em diversas coisas. É claro que Deus usa aqui o relacionamento de homem e mulher nesse mandamento, mas o princípio que está por trás do mandamento, ou seja, o que Deus quer me ensinar com esse mandamento é fidelidade. E quando se trata de fidelidade, essa fidelidade eu posso usar e devo ser fiel nos relacionamentos com um número grande de pessoas. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou empresário e eu tenho um sócio. Então, o fato de não passar a perna no meu sócio, a questão de ser fiel a ele nos negócios, isso daí decorre desse mandamento e outras coisas mais outras situações que você mesmo pode pensar. Eu gostaria de terminar com um texto que está em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Porque veja que Jesus amplia o conceito do adultério e fala que só no começar aqui na mente já é adultério. Então, a raiz de todos os pecados acaba surgindo aqui na nossa cabeça. Então, Filipenses 4:8 diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bah, Vinícius, será que dá? Claro que dá. Deus não nos pede nada que nós não consigamos fazer. É claro, com a ajuda dele. Mas controlar com o que existe no meu pensamento, isso é uma coisa que nós conseguimos fazer. Você já deve ter ouvido falar de Martinho Lutero, e é dele uma famosa frase que diz assim, nós não podemos impedir os passarinhos de voarem em cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho na nossa cabeça. Esse texto tem muito a ver com isso. Cuide com seus pensamentos. Ocupe seus pensamentos com coisas boas. Evite impureza sexual. Cuide com aquilo que você assiste na televisão, com as revistas que você vê. Eu sei que temos bombardeios de outdoor, mas tome cuidado para que você possa ser fiel, não apenas à sua esposa, ao seu marido, mas ser fiel, ter fidelidade é uma coisa que Deus espera daqueles que o servem. Eu desejo muito que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu casamento e que você possa fechar todas as portas da tentação e possa ser fiel a Deus, à sua esposa, ao seu marido, ao seu cônjuge e às pessoas que estão ao seu redor também. Tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem.